Olá, queridos, tudo bem? Nessa aula nós vamos trabalhar com ângulos em triângulos. Então esse assunto foi primeiramente trabalhado lá no 6º ano, beleza? Só que aqui nós vamos dar uma retomada nesse assunto. Ok, então vamos, primeiramente, como é que constrói um triângulo? Um triângulo é a união de três segmentos de reta, cujas extremidades são pontos não colineares. Então vamos fazer essa montagem dessas três retas. Eu coloco três vértices ou três pontos e eu os ligo através de três segmentos de reta. Ok, fiz a ligação desses meus três vértices e eu encontrei três linhas ou três segmentos de retas, formei um triângulo e também encontrei três lados e três ângulos. Beleza. Mas esses três ângulos que eu encontro, eu posso dizer que eles são três ângulos internos e eu também tenho três ângulos externos. Aqui nós temos a junção de ângulos internos com externos e todos eles são suplementares ao seu oposto. Como assim eles são suplementares ao seu oposto? Vamos imaginar que temos vários segmentos de retas acontecendo aqui. Essa reta aqui, vamos supor, ela continua infinitamente para lá e para cá. Então ela é um ângulo de 180 graus. Essa daqui, a mesma coisa. Ela continua para lá e ela continua para lá. E esta daqui, ela também continua para cá e também continua para cá. Note que aqui temos a junção, aqui temos outra junção e aqui outra junção. Veja o que acontece aqui. Deixa eu pegar outra cor. Essa abertura aqui, vou virar aqui. Tá vendo que aqui tem uma reta? Essa reta, então, é um ângulo raso. Então, aqui, essa abertura mais essa abertura, as duas juntas formam um ângulo de 180 graus. Então, o ângulo interno mais o seu ângulo externo formam juntos 180 graus. Mas se eu quiser analisar não só essa reta, se eu quiser analisar o entorno todo, ele teria 360 graus. A volta toda dele é 360, mas a meia volta é somente 180 graus. Então vamos lá. Aqui eu tenho uma quantidade de ângulo, aqui o seu externo também tem o seu suplemento. Aqui eu tenho uma abertura de um ângulo, aqui eu tenho o seu suplemento. E assim vai acontecendo. Então, nós temos três ângulos internos, que eu vou nomeá-los aqui agora de... Vou colocar X para esse de cima, vou colocar aqui Y, e aqui esse outro vou nomeá-lo de A. Então aqui eu tenho três ângulos internos e eu vou, nesse momento, esquecer os externos, beleza? Porque eu sei que os externos são o suplemento dele. Se eu quiser encontrar o externo, basta eu saber o interno. Ok, então vamos lá. Eu disse para vocês, para a maioria de vocês, que eram meus alunos no 6º ano, que a soma dos ângulos internos dava 180 graus. Mas da onde saiu esse papo da soma dos ângulos internos darem 180 graus? Vamos ver por que acontece isso? Eu vou trocar aqui o triângulo para vocês verem por que isso acontece. Então aqui eu tenho um outro triângulo com essas mesmas três medidas. Aqui também tem o X, aqui também tem o Y e aqui também tem o ângulo A. Então nós temos novamente esses três ângulos internos e nós vamos ver que a soma deles dá 180 graus. Então vamos lá. Eu mostrei aqui para vocês nessa imagem que as linhas podem, o que elas podem fazer? Elas podem continuar o seu trajeto. E nós vamos então continuar o trajeto delas, só que superficialmente. Eu vou fazer uma continuidade dela tracejada. Eu vou pegar por base, para trabalhar
esse meu 180 graus, eu vou pegar por base essa linha aqui. Eu vou fazer o quê? Eu vou construir uma linha paralela a ela aqui em cima. Então, eu peguei uma linha paralela a ela, tracejei aqui. Daí, o que que eu faço? Eu continuo essas duas retas aqui, porque essa abertura, ela vai continuar seguindo esse mesmo percurso. Essa abertura aqui, ela vai continuar seguindo esse mesmo percurso, ela não vai entortar, é uma linha, é uma reta. Então, vamos lá. O que que eu vou fazer? Eu vou continuar essa minha reta. O que que eu faço? Eu continuo a minha reta, só que agora eu vou dar uma tracejada apenas. Beleza. Essa outra aqui, a mesma coisa. Vou fazer uma tracejada aqui. Olha que interessante. Eu formei 3 ângulos, 3 aberturas de ângulos em uma linha horizontal. Essa linha horizontal, na nossa cabeça, imaginamos sendo um ângulo raso. Veja que, na hora que eu ponho o transferidor aqui, ele me dá uma abertura, e se eu pôr o transferidor aqui, ele vai me dar a mesma abertura. Se eu pôr o transferidor aqui, ele vai me dar uma abertura, e se eu seguir com o transferidor aqui, ele vai também me dar a mesma abertura. Logo, esse daqui será o que restou. Daqui saiu a soma dos ângulos internos, porque eu projetei esses ângulos internos para fora dali. Então, aqui, esse ângulo é a projeção desse, esse ângulo aqui, pode ser, eu posso chamar de ângulo Y, novamente. Esse ângulo aqui é a projeção do ângulo X, e esse ângulo aqui é a projeção do ângulo A. Então, os 3 ângulos que estavam ali dentro foram projetados para uma reta. Vocês têm um exemplo parecido no livro de vocês, na página 71. Ali na página 71, tem o exemplo de uma barata que está fazendo o contorno de um triângulo. Então, o que que ela está fazendo? Ela está dando uma volta nesse triângulo e ela faz uma volta aqui. E a partir de cada volta, o que que está acontecendo? Ela está dando 180 graus em cada vértice desse triângulo. Então, nós temos que entender quantos vértices temos, a quantidade de vértices, a quantidade de voltas, nesse caso são 3, e nós temos que apenas fazer a equaçãozinha que ali está aparecendo, ok? Analisem com atenção essa situação ali das baratas, e nós nos encontramos na próxima aula.